Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida a seu nome. O responsório de hoje é o Salmo 116. Ó família das nações. É um clamor de Deus, é o desejo de Deus que as famílias se voltem para o Senhor. Pai, mãe, filhos, avós, tios, anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. E é o tema central da liturgia de hoje. O Senhor nos convoca a ser anunciadores dos grandes feitos do Senhor. Hora da palavra, 26 de janeiro de 2023. São Timóteo e São Tito, bispos, memória, quinta-feira, eles que viveram e respiraram o início da igreja, companheiros de São Paulo, dois santos e um amigo em comum, São Paulo apóstolo. Oremos, aqueles que beberam das fontes mais limpas do catolicismo, pedimos por piedade e zelo o amor pela igreja, a seus ministros, de modo particular aos bispos, cardeais, padres, tão atacados pela cultura secular e pelos próprios cristãos, que muitas vezes não compreendem. Consolai-os, fortalecei-os na missão. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 8. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Jesus Cristo. Então, qual é a promessa de Deus? É a promessa de vida. Por onde? Qual é o caminho? Jesus Cristo. Ele escreve a Timóteo, e ele cita Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus por você, e dou graças a Deus a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Muito importante aqui, ó. Paulo aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com seu avô, com sua avó, com seu bisavô e sua bisavó. Ele louva a Deus porque aprendeu a paciência da fé, a natureza da fé, a esperança da fé de seus antepassados. Por isso não é justo que você hoje decida não transmitir essa fé para os seus filhos. O mundo está com um apelo muito grande, um apelo secular enorme. As nações estão com um apelo até na constituição das leis das nações, para que o homem ou a mulher se distancie de Deus. Há um curtíssimo tempo, isso é previsto, é profético na Bíblia, até as religiões serão proibidas, principalmente o catolicismo e o cristianismo. Serão proibidos, serão perseguidos. Então você veja que a natureza da fé está sendo dissipada desta geração em seguinte. Isso tudo está previsto nas profecias bíblicas. Mas Paulo aqui, ele agradece a seus antepassados por ele ter recebido a grandiosidade do mistério da fé. Quando me lembro de ti, ele continua, se lembra de Tito, de Timóteo, quando eu me lembro de ti, dia e noite das minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo em rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tivera sua avó Loide e tua mãe Eunice. Então ele está falando da avó de Timóteo e está falando da mãe de Eunice. Então está bem louvando a Deus porque o Timóteo recebeu a fé da sua avó e da sua mãe. Sem dúvida, assim também é a tua. Por esse motivo exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Veja, qual é a autoridade, o que torna Paulo uma autoridade, um munus? É justamente o seu batismo em Jesus Cristo, a unção, o chamado apostólico. As mãos de Paulo, então, têm este poder de transmitir essa autoridade, esse munus. Então ele impôs a mão sobre Timóteo, orando a Deus em nome de Jesus, pedindo o Espírito Santo sobre Timóteo. É disso que ele está falando. Então ele fala, sem dúvida assim também a tua. Por esse motivo exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, reavivamento do Espírito.
que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Eu falo agora para as almas que estão angustiadas, para as almas que estão vivendo um grande tormento, aprisionada na dor, no medo. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas nos deu um espírito de fortaleza, de amor e sobriedade. Então eu peço a Deus, em nome de Jesus, que esse espírito de sobriedade pare agora nos corações destas pessoas, irmãos e irmãs, que estão angustiadas diante de toda a realidade, principalmente no nosso Brasil. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós temos o Salmo de hoje, Salmo 116, que fala: anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe glória que é devido ao seu nome. Então, nós estamos vendo na primeira leitura que grande louvor Paulo faz à família, aos antepassados, que deles ele recebeu a fé. E depois destaca a fé de Timóteo, também destacando que ele recebeu dos seus antepassados a grandiosidade da fé. Que possamos nós também transmitir aos nossos o valor da fé em Jesus Cristo. Amém. Evangelho está em Lucas capítulo 10, de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, que tempo? Um tempo depois que Jesus chamou os apóstolos, depois que Ele escolheu os apóstolos e também escolhe seus discípulos, o Senhor escolheu outros 70 e depois encaminhou de 2 a 2, dois discípulos, e enviou 2 a 2 à sua frente, em toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. Então, qual é a nossa missão na terra? É anunciar Jesus, é ir de 2 em 2, casal, tá vendo? Marido, mulher, família, ir anunciando que Jesus está próximo, que o reino de Deus está próximo, anunciando que é necessário converter-se. Enviou-os de 2 a 2 na sua frente e a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pediu o dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Veja que associação de lobos, violência, engano, é associado a este mundo. Ilusão nossa acharmos que neste mundo você terá paz, terá justiça. Neste mundo só haverá sofrimento, ranger de dentes, perseguições, desilusões, porque a verdadeira paz que você procura, você só vai encontrar em Cristo Jesus e viver isso no Espírito, junto a Deus. Um lugar que nós não deveríamos ter saído, mas saímos por pura desobediência. Mas agora o caminho, que é Jesus, o caminho foi aberto, está de volta, e nós retornaremos ao nosso Senhor Jesus e viveremos eternamente na paz. Por isso que nós buscamos isso neste mundo, mas nos iludimos, caímos em decepção. Por isso é que Jesus fala no versículo 2, por isso pediu o dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. E no versículo 3, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não levei bolsa, nem sacola, nem sandália, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrares, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Então fala esta palavra, verbaliza isso para a sua própria casa. A paz esteja nesta casa, a paz esteja na minha família, na vida dos meus filhos. A paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Voltando ao Salmo, anunciai entre as nações grandes feitos do Senhor. Ó famílias das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida. Anunciai, família, o reino de Deus está próximo. O Senhor está voltando. Os tempos estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Jesus vem e há de julgar os vivos e os mortos. Anunciai, o reino de Deus está próximo de vós. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. E através do programa Hora da Palavra, queremos revelar o apelo de Deus, o chamado do Senhor, que está contido na liturgia da palavra diária. E hoje ele vem nos pedir para sermos famílias proféticas, famílias que anunciam a grandiosidade do Senhor e a responsabilidade das famílias de manter viva a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Paulo falou, eu recebi dos meus antepassados a fé em Jesus Cristo. Assim como ele exalta a fé de Timóteo, que recebeu dos seus antepassados a fé. E você é o antepassado de hoje dos seus descendentes. Cabe a você agora transferir esta fé para os seus filhos, netos, bisnetos, para que eles também possam um dia te glorificar diante de Deus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.